Já deu 6 horas, então vamos iniciar com a nossa prece. E aí a gente dá andamento no nosso estudo, tá bom? Bom, vamos serenar o nosso coração, vamos pensar no Mestre Jesus. Vamos agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos estudando, de termos a oportunidade de colocar em prática os seus ensinos, oportunidade de, através dele, amar mais, ser mais compreensivos, perdoar mais. Nos abençoe, Jesus, abençoe os nossos corações, abençoe todos os nossos irmãos que estão desencarnando, abençoe o coração de todas as famílias que estão agora com o coração cheio de saudade. Mas nós sabemos, Senhor, do teu amor, nós sabemos do teu cuidado para cada um de nós. Você que nos conhece pelo nome, que sabe e guarda cada um no seu coração, que nos criou porque nos ama imensamente. Então não desampare ninguém, nós sabemos disso. Ninguém nunca será desamparado do seu amor. Muita paz, muita luz, muito bem para todos nós, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, o tema que nós escolhemos para falar um pouquinho hoje é Jesus e a mulher samaritana. Então a gente encontra lá no capítulo 4 de João, no comecinho do capítulo. A gente encontra também no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Humberto de Campos, no capítulo 17. E a gente também encontra no Premissas do Reino, no livro do Edivaldo Franco, lá no capítulo 9. Então tem muitos livros bons que a gente consegue estudar um pouco melhor sobre esse assunto. Então começa assim, Jesus ele ia com seus discípulos de Jerusalém para Cafarnaum, e para ir para Cafarnaum eles precisavam passar ou pela Pérea ou pela Samaria. Mas pela Samaria era um lugar que os judeus eles evitavam passar por dois motivos. Primeiro, porque os judeus, os samaritanos, eles eram ali um pouco inimigos, eles não se davam bem. E também porque a Samaria é um lugar deserto, é um lugar difícil de atravessar, uma região perigosa, uma região árida, né? Então eles evitavam passar por ali. Mas Jesus ele diz o seguinte: é preciso passar pela Samaria. Então, por que Jesus fala isso? Por que é preciso passar pela Samaria? Por que Jesus escolhe esse caminho mais difícil do que aquele caminho tradicional, mais tranquilo, que é ali margeando o Jordão, que é uma região mais bonita, uma região fresca, uma região mais segura, que tem ali a sua área comercial? Por quê? E para a gente entender isso, é preciso que a gente volte um pouquinho no tempo, né, para que a gente entenda essa rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Nós vamos falar de uma forma resumida, mas basicamente essa rivalidade ela remonta do Antigo Testamento e ela se arrasta até o Novo Testamento. Então, assim, após a morte do rei Salomão, as 10 tribos de Israel, ela se divide, né? Então, as 10 tribos do norte, elas fixam a sua capital na Samaria, e as 2 tribos do sul, elas continuam ali com a sua capital em Jerusalém. E quem eram esses povos, se não povos irmãos, povos que descendiam da mesma ancestralidade? Afinal, no Velho Testamento, nós ficamos sabendo que Abraão ele é o pai de todas as gerações. Isaac é o seu filho e Jacó é o seu neto. Jacó, ele teve 12 filhos. Ele distribuiu a sua terra para esses 12 filhos, ou seja, as 12 tribos de Israel. Israel é Jacó, né? Que após ali lutar com o anjo do Senhor, o Senhor deu a ele este nome. Claro que nós estamos falando de uma luta simbólica. O Velho Testamento ele não pode ser lido ali ao pé da letra. Ele tem muita simbologia, então a gente precisa extrair o espírito da letra para que a gente possa compreender as suas lições. Então, assim como eles também eram uma família, né, que tinham muitos embates, nós também somos uma família. Emmanuel, ele diz para nós que quando nós rezamos ali a oração que ele nos ensinou, né, Jesus nos ensinou, a oração dominical, quando nós dizemos Pai Nosso, nós estamos aceitando toda a humanidade como a nossa família, como os nossos irmãos. Afinal, nós estamos falando Pai Nosso, né? Pai de todos nós, que criou todos nós com o mesmo amor,
com a mesma disposição. Então, o Reino do Norte, ele teve ali diversos reis, né? Reis que conduziram o povo com iniquidade, reis que levaram o povo ali, conduziram eles a uma vida de pecado. Em dado momento, o rei da Síria ele invade a terra da Samaria, ele deporta muitos israelitas para outros reinos dele, né? Para outras partes do seu império, e ele importa ali 5 tribos diferentes para Samaria. E aí surge um povo misto, né? Porque é normal, eles se casaram, eles se conviveram juntos. E toda essa mistura cultural, ela faz com que a prática religiosa deles se desviasse muito daquela que era realizada anteriormente pelos patriarcas. E os judeus, eles odiavam os samaritanos por isso, porque eles explicavam a sua origem pela imigração forçada dessas 5 povoações pagãs, né? Pagãs porque eles tinham ali os seus deuses, os seus altares diferentes, as suas formas diferentes de adoração. E os judeus, eles acreditavam que Deus ele deveria ser adorado. Mas tinha um detalhe, ele só poderia ser verdadeiramente adorado lá no Templo de Jerusalém. Lá era a casa de Deus. Então, Deus, se você quisesse ver e ser visto pelo Senhor, era só ali no Templo de Jerusalém. Então, os homens, eles tinham que sair de onde eles estivessem, no mínimo 3 vezes por ano, nas principais festas para ir lá adorar a Deus. Então, na festa da Páscoa, na festa de Pentecoste, nas festas da tenda. E os samaritanos, eles construíram um templo lá no Monte Gerizim, onde a tradição diz que Jacó tinha construído um altar. Mas os samaritanos, eles falavam a mesma coisa que os judeus falavam do Monte Sião, que lá era a casa de Deus, que lá era o lugar certo para a adoração do Senhor. Então, qual que era o lugar certo para adoração, né? Onde que Deus realmente estava? E aí isso virou uma grande disputa. Portanto, uma das primeiras lições, né, que nós podemos tirar ali só dessa ida de Jesus de até passando e de Cafarnaum, passando pela Samaria, a lição que nós podemos tirar é o perdão, é a reconciliação, né? Porque Jesus ele prefere passar pelo caminho mais difícil, o caminho mais perigoso, ele prefere passar pelo deserto para que o bem vença, né? Para que o bem vença é necessário esquecer o mal. Então Jesus ele prefere fazer esse caminho mais perigoso para dar esse exemplo para a gente, porque Jesus ele não precisava de perdão nem de reconciliação. Ele faz essas coisas para nos mostrar, para nos ensinar. Então Jesus ele nos diz que primeiro nós precisamos nos reconciliar com o nosso irmão, né? Para que depois a gente faça a oferta no altar, porque senão, quando a gente for entregue ao juiz, a gente não vai sair de lá até que a gente tenha pago tudo. Então, nós precisamos aproveitar a nossa encarnação, aproveitar que nós estamos ao lado deste irmão que nos traz ali, às vezes, muitas aflições, né? Muitos conflitos, às vezes é dentro da família, às vezes é no trabalho, enfim. A vida se encarrega de trazer essa pessoa para perto da gente, né? Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade para perdoar e para sermos perdoados. Porque o perdoar é se libertar e é permitir que o outro também se liberte. Claro que muitas vezes o outro ele não quer a reconciliação, mas o importante é que nós façamos a nossa parte, porque assim nenhum juiz vai conseguir nos condenar, porque não existe juiz mais implacável do que a nossa própria consciência. Afinal, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, as nossas intenções, está gravada na nossa consciência, bem como a lei de Deus. Então, nós sabemos se nós demos o nosso melhor, se nós fizemos realmente tudo o que nós poderíamos ter feito. E Emmanuel, ele nos diz que transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida, né? Porque aí a gente fala, não, não vou perdoar, não, deixa para a próxima, mas aí a gente vai ficar pensando, a gente vai ficar remoendo aquele sentimento, nós vamos tirar a nossa paz, nós vamos tirar a paz do próximo. E aí nós lembramos da orientação de Jesus, amai os vossos inimigos. Mas quando a gente pensa nisso, parece um pouco confuso, porque como que eu vou conseguir amar aquela pessoa que me faz mal, aquela pessoa que me faz tantas aflições, me causa tantas aflições. E Kardec, ele teve essa mesma dúvida. Lá na questão 887, ele pergunta para os espíritos, mas será possível amar o inimigo? Será que não é contra a nossa natureza? E aí os espíritos, eles respondem, é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem.
Então, amar os nossos inimigos é compreender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada, e nós não sabemos, né, que passos levaram os nossos irmãos para chegarem lá, para tomarem tais atitudes, e nós tão pouco sabemos quanto daquilo lá é nossa responsabilidade. Portanto, não vamos nos apressar em acusar ninguém, mas sim vamos nos apressar em orar, em desejar a paz àqueles que nos afligem, né? Vamos entregar a eles o nosso melhor e quanto a nós, procuremos não ser motivo de aflição de ninguém. E lembrando que amar os nossos inimigos tampouco é compactuar com o mal, compactuar com o erro, porque Jesus ele amava a todos, mas em nenhum momento ele se desviou do caminho certo, em nenhum momento ele compactuou com o erro, com o mal. Jesus ele amava, mas ele ensinava, Jesus ele acolhia, mas ele corrigia. Então, reconciliar-se é respeitar, acima de tudo, que o outro é filho de Deus, assim como nós, é permitir que o outro viva em paz com a sua consciência, seja ela qual for, né? E quanto a nós, vamos nos permitir ser cada vez melhores, né? Sermos o melhor que nós pudermos. Então, Jesus, né? Para a gente continuar, Jesus, ele continua ali a sua viagem com seus discípulos, com Tiago, André e Filipe, e aí eles chegam numa cidadezinha lá da Samaria chamada Sicar. Os discípulos estão com fome, estão cansados, né? Eles estavam caminhando ali num deserto. E aí eles vão em busca de alimento e Jesus fica. E Jesus percebe que ele está ali perto da fonte de Jacó, então ele se senta. E um tempo depois se aproxima uma mulher para tirar água do poço. E Jesus, com toda a sua placidez, com todo o seu amor, ele pede para que ela dê um pouco de água para ele beber. E ela fica espantada, né? E não é por menos, porque naquela época não era normal um homem falar com uma mulher que estava sozinha, ainda mais sendo ela samaritana e ele judeu. E foi justamente isso que ela falou para ele. E Jesus respondeu: Bem se vê que você não conhece os dons de Deus, porquanto se houvesse guardado os mandamentos divinos, você ia compreender que eu posso te dar água viva. E assim como essa mulher, quantas vezes nós estamos tão distraídos que nós não percebemos Jesus nos dando a oportunidade de auxílio, a oportunidade de nós sermos úteis, de auxiliar o nosso irmão, a oportunidade de auxiliá-lo. Às vezes a gente está tão perdido, distraídos ali pelos caminhos do nosso deserto, que nós esquecemos o que realmente nós estamos fazendo aqui, nós esquecemos quem realmente nós somos, por que, que nós estamos encarnados, porque a gente fica ali em busca desses poços materiais para saciar as nossas sedes, seja a nossa sede de vingança, nossa sede de orgulho, enfim, sedes meramente materiais. A gente fica em busca desses poços que um dia secarão e nós esquecemos a nossa ligação com a fonte da água viva, a única fonte que é capaz de saciar verdadeiramente a nossa sede, essa fonte que nos faz frutificar, que nos faz florir, que nos permite alimentar nós mesmos e alimentar o nosso próximo. E essa fonte é a fonte que Jesus traz para nós. Esse é o tipo de amor com que Jesus nos ama. Porque Jesus, ele se doa para nós, ele nos ensina, ele nos dá alimento espiritual, esse alimento espiritual que é eterno, ele nos dá a água viva que nos sustenta. Jesus nos sustenta com o seu amor, e é com esse amor que nós precisamos aprender, né? Para que a gente possa também auxiliar aos nossos irmãos que estão sedentos à nossa volta. Auxiliando Jesus, nós estamos sendo auxiliados e nós estamos nos preenchendo cada vez mais com essa fonte de água viva, com esse amor inesgotável. E é por isso que nós nunca mais voltaremos a sentir sede, porque nós estaremos fazendo de nós mesmos fonte de amor, fonte do Cristo. As bênçãos que nós recebemos do Cristo, nós devemos deixar fluir, fluir para os outros, nós devemos deixar fluir para a vida, porque o movimento é vida, o amor não é água parada. O amor real, ele flui, ele sacia, além de nós mesmos. Então, nós precisamos aprender com o Cristo a deixarmos de ser poço para ser fonte. Essa fonte de amor que está dentro de nós. Então, a mulher samaritana, ela questiona Jesus. Ela fala, mas como é que você vai me dar água se nem vasilha você tem? A gente está num deserto, esse aqui é o único poço. Você, por acaso, é maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço desde o princípio?
E aí, aqui a gente percebe que ela não está entendendo muito bem o que Jesus está querendo dizer. E aí Jesus responde, mas quem bebe dessa água voltará a ter sede. Mas a água que eu estou te oferecendo, ela sacia toda a sede, porque ela vem do amor de Deus. E aí ela diz para que ele, então, dê essa água para ela, para que ela não precise mais ficar indo e voltando todo dia para buscar essa água. É um trabalho cansativo, árduo. E aí Jesus, então, diz para ela, vá chamar o seu marido e volte. Mas eu não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Pois tivesse 5 maridos e o que tem agora também não é o teu marido real. Nossa. Então, aqui a gente vê que Jesus ele está falando da vida da mulher samaritana, mas ele também está falando principalmente, né, além de estar falando com a gente, né, claro, porque os ensinos de Jesus eles são atemporais e eles existem justamente para que a gente consiga mudar, né, o nosso posicionamento, para que a gente consiga refletir sobre nós mesmos. Ele está falando ali com aqueles samaritanos, daquele momento, naquele contexto, que eram um símbolo, né, das pessoas que se afastam de Deus, que caminham pelo deserto, buscando algo para lhe saciar. Jesus ali, ele está falando daqueles 5 povos que foram migrados lá para Samaria, né, cada um com um povo com uma cultura diferente, cada um cultuando um Deus diferente. E aqui, o mais interessante é que a gente tem um jogo de palavras, né? Porque Baal em hebraico, ele pode ser traduzido tanto como Senhor quanto para Deus. Então, quando a gente fala Deus é o meu Senhor, a gente também poderia traduzir para Deus é meu marido, né? Porque é a mesma palavra, ou seja, Jesus ele está falando para ela: você fez aliança com 5 maridos diferentes, com 5 senhores diferentes, mas nenhum deles é o seu verdadeiro. Você está no 6º casamento, mas esse também não é o seu marido real. E agora vamos trazer para nós, né? Quanto a nós, quantos maridos nós temos elegido, quantos senhores nós temos elegido, que ainda não é o verdadeiro, que ainda não é o Deus verdadeiro. Nós já elegemos o Senhor como nosso Deus verdadeiro, como nosso marido verdadeiro, porque quantas vezes nós estamos adorando, cultuando, né? O Senhor dinheiro, o Senhor sexo, a Senhora ignorância, os maus hábitos, a inveja. Quantas vezes nós procuramos saciar a nossa sede em poços que vão secar a qualquer momento, né? Ao invés de irmos na fonte de água viva, na fonte de todo o amor, na fonte que está jorrando para a vida eterna, porque nós somos filhos de Deus e muitas vezes nós esquecemos isso. A gente se coloca numa posição que nós buscamos poços, nós buscamos coisas desnecessárias, porque nós esquecemos quem nós somos filhos do Criador, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos parar de buscar água em poço e buscar na fonte. E por que Jesus ele está falando de Deus, está falando de marido, né? Qual que é o significado disso? E aí, mais uma vez, a gente vai precisar voltar ali rapidamente no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, a relação entre a criatura e o Criador era representada pelo casamento. Porque era a relação mais forte que eles conheciam naquele período, né? A relação com mais intimidade. E tudo que fugia daquilo, a gente vê, né, no Antigo Testamento, era prostituição, era adultério. Então, o poço que Jesus encontra a mulher samaritana é um símbolo do casamento. Porque todo patriarca, ele encontra a sua mulher no poço, Isaac, Abraão, Jacó. O Velho Testamento, ele constrói essa simbologia do casamento. O casamento é o símbolo do quê? Do monoteísmo, do Deus único, é o símbolo da verdadeira união com Deus, né? A noiva é o povo, naquele contexto, Israel, e o noivo é Deus. Portanto, é através dessa simbologia que Jesus ele quer nos mostrar o Deus único, né? O nosso verdadeiro Senhor, que é o Deus fonte. João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o noivo. O amigo do noivo se alegra em ver o noivo com a noiva. É por isso que Jesus começa a sua missão em um casamento. Porque Jesus, ele veio unir a criatura com o Criador. Ele veio efetivar essa união, ele veio efetivar o nosso casamento, né? A nossa fidelidade. A mulher, ela tinha essa tarefa de buscar água no poço, e quando ela ia, ela encontrava um homem, e aí, normalmente, arranjavam-se os casamentos lá, né? Então, o poço, ele prenuncia casamento. E aí, nesse contexto,
o casamento de Jesus com a mulher samaritana, simbolicamente falando, né? Ou seja, o casamento de Jesus com a gente, com a nossa alma. E apenas quem se une verdadeiramente com Deus é que consegue saciar a sua sede com a água viva. Então, a mulher samaritana, ela diz para Jesus, né? Ela muda de assunto, ela diz, tá, mas vocês falam que é preciso adorar no Monte Sião. Aqui eles falam que é no Monte Gerizim. E aí, o que eu faço? Como eu faço para adorar verdadeiramente o Senhor? E aí Jesus responde, acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus, judeu. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, eles acreditavam que Deus morava em casas construídas por mãos humanas, e às vezes a gente cai nesse equívoco também. E aqui a gente pode lembrar de uma fala, né, já que a gente está citando hoje tanto o Antigo Testamento, de uma fala do profeta Isaías, que Estevão fala quando ele está lá de frente para o Sinédrio. Né? A gente pode ler tanto no livro Paulo e Estevão, quanto lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando ele diz, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Aí ele cita Isaías. O céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis construir para mim? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Acaso não foram as minhas mãos que construíram todas essas coisas? Então, Deus, ele é dono de tudo. E como nós podemos ter essa pretensão de aprisionar Deus? Deus é espírito e o espírito sopra onde quer. Deus está em tudo e ele faz morada, inclusive, dentro do nosso coração. Nenhuma religião no mundo pode ter a pretensão de limitar Deus, porque Deus ele é ilimitado, ele é o Criador, ele é o Deus fonte. Então, os dois povos eles tinham os seus montes sagrados, mas o que Jesus nos diz? Que a fé transporta montanhas. A gente pode entender que a fé transporta, né, remove a montanha ali das dificuldades, mas nesse caso nós podemos entender como um outro sentido. Deus transporta as montanhas, a fé transporta a montanha, ou seja, onde tem uma pessoa verdadeiramente adorando a Deus, a montanha ela vai até ela, ou seja, lá vai se tornar um lugar santo, lá vai se tornar a casa de Deus, porque é a nossa fé, é o nosso sentimento que santifica as nossas ações, são as nossas intenções. Então, o templo, ele está dentro de nós. E para que a gente consiga carimbar aí o que a gente está falando, vamos lá no Livro dos Espíritos, né? Na terceira parte, na parte das leis divinas ou naturais, a primeira lei, que é a lei de adoração. Aí Kardec pergunta o seguinte, questão 649, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então vejamos bem, só da gente pensar em Deus, só de querermos, de termos o desejo de adorar a Deus, nós já estamos adorando. Questão 653. Precisa de manifestações exteriores a adoração? A adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Ou seja, Deus sabe da nossa intenção, então não importa onde nós estejamos. Se nós queremos verdadeiramente orar, falar com Ele, Ele sabe da nossa intenção e Ele está conosco. Não precisa de manifestações exteriores. Nós, na verdade, precisamos, né? Porque a gente ainda está num nível que a gente precisa ver as coisas, a gente precisa fazer alguns rituais para que a gente consiga se conectar com Ele. Mas isso somos nós. Deus não precisa disso. Deus quer o nosso coração. Pergunta 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram deste ou daquela maneira? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Então, é isso que Deus prefere. E aí, caminhando para finalizar,
Jesus, né, conversou ali com a mulher samaritana, os discípulos, eles chegam, eles veem o mestre conversando com a mulher, eles acham esse movimento estranho, diferente, porque não é normal, mas eles, claro, eles não questionam Jesus. A mulher samaritana sai correndo para dentro da cidade para falar para eles que ela encontrou o Cristo, né? E eles chegam preocupados, eles falam: Rabi, por favor, coma, né? E Jesus diz que ele tem um alimento que eles ainda não conhecem. E aí eles se perguntam, né? Mas será que alguém deu alguma coisa para ele comer? E aí ele responde: o meu alimento é fazer a vontade do que me enviou e consumar a sua obra. Cada palavra, cada silêncio de Jesus tinha um objetivo, né? Nada é a esmo. Então, o único objetivo de Jesus é obedecer ao seu Pai, é cumprir a sua vontade, a sua palavra, né? A sua vontade que é perfeita, é soberana. Esse era o trabalho de Jesus, só que é muito além disso. Essa era a vontade de Jesus, a felicidade de Jesus, o desejo, o objetivo. Era isso que movia Jesus, né? Que é o médium de Deus. E vamos agora virar essa pergunta para nós. Quem tem sido os nossos maridos? A quem nós temos adorado? A quem nós temos sido fiéis? Qual tem sido a nossa fome? Com o que nós temos nos alimentado? E onde nós estamos procurando saciar a nossa sede? Em poços ou na fonte? Então, assim como Jesus, né, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa ligação eterna com Deus. Deus criou cada um de nós porque nos ama, então ele tem um plano acerca de cada um de nós. Né? E para que isso aconteça, é necessário que a gente conheça Deus através de Jesus. E é preciso que a gente se conheça para que a gente possa ser fiel a Ele, né? Porque casamento pressupõe fidelidade, pressupõe amor. Então, a gente precisa conhecer a Ele, conhecer a nós mesmos, para que a gente fique atento e se coloque a trabalhar, para que a gente não fique disperso, ali como a mulher samaritana ficou. Para que a gente não fique distraído com o outro, como os samaritanos e os judeus estavam. Como o outro ama, como o outro exerce a sua religiosidade, como o outro vive. Isso não deve impactar a nossa vida, né? Isso vai nos deixar confuso. A gente precisa se fixar em Jesus, no amor de Jesus, o quanto nós podemos amar, o quanto nós podemos fazer o bem, o quanto nós podemos ser fonte. Vamos nos preocupar com o alimento que Deus nos dá, porque esse alimento é um banquete. Vamos focar em Jesus. E aí nós conseguiremos amar cada vez mais, porque aí nós seremos fonte. E aí vamos citar João, lá na primeira carta dele, no capítulo 4, quando ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, que o amor de Deus esteja conosco, que seja esse amor a nossa motivação para amar mais, para seguir no bem, para perdoar, para fazermos de nós fontes de amor, fontes do Cristo, né? Fontes que caminham sobre a terra, muitas vezes árida, muitas vezes seca, né? Sejamos nós aqueles que saciam a sede, não só com palavras, mas principalmente com as nossas ações, com as nossas atitudes, que a gente consiga se espelhar no Cristo. Nós ainda não somos perfeitos, não vamos nos enganar, mas vamos dar o nosso melhor a cada dia, porque a cada dia que nós damos o nosso melhor, nós ficamos melhores. Bom, meus irmãos, então, muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos e vamos encerrar com a nossa oração. Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendermos com suas lições, de aprendermos com o seu amor, e que a gente consiga, sim, Jesus, sermos fonte, fonte de amor, fonte de paz, fonte de bem, que a gente consiga, através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, fazer o lugar onde a gente está um lugar melhor, um lugar com mais fé. Pedimos mais uma vez, Senhor, conforte todos os nossos irmãos que estão passando por situações difíceis, de saúde, de espiritualidade, enfim. Que a gente aqui unido consiga enviar as melhores energias, que a gente consiga enviar o nosso amor
para todos os nossos irmãos que estão precisando. Obrigada, Jesus, mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, e até a próxima.